E então, quando nós nascemos, com todo esse conteúdo energético gravado de forma celular, de forma genética, nós nascemos num ambiente familiar. E esse ambiente familiar, nesse ambiente familiar, nós já vamos entrar em contato com um conteúdo que não é material. É um conteúdo psicológico, psíquico, que é o conteúdo psíquico do pai e o conteúdo psíquico da mãe. E o nosso próprio conteúdo psíquico, que está se formando e que está absorvendo todas as crenças, valores e a educação que é passada por essa estrutura familiar. Família é aonde se desenvolvem a maior parte das crenças de uma pessoa. Das crenças que limitam e das crenças que empoderam. É aonde se desenvolve a maior parte da força que a pessoa tem de realização. Mas é aonde também acontecem os maiores traumas e os maiores medos. O ambiente familiar, ele é essa vivência desse conteúdo psíquico dos pais para com os filhos. E por que nós nascemos onde nascemos? Essa talvez seja uma das grandes questões filosóficas da humanidade. Por que nascemos na família em que nascemos? Mas, independente disso, o ambiente que nascemos talvez seja o ambiente mais favorável para que a gente possa se desenvolver. Mesmo com as dificuldades que se apresentam. Nessa vivência familiar, como eu disse, nós nos deparamos com esse conteúdo psicológico de ambos, do pai e da mãe. E nesse conteúdo psíquico está contida a sombra e a luz de cada um. E uma das manifestações dessa sombra dos pais é a agressividade. E a agressividade, ela é um dos maiores causadores de traumas e medos. E o que são essas agressões? São essa manifestação daquelas mesmas crenças limitadoras, daqueles mesmos traumas que os pais acumularam desde a infância. E num processo de replicação daquele inconsciente, que a psicologia estuda isso com profundidade. Nessa replicação, esses mesmos traumas e essas mesmas crenças limitantes são passadas de forma inconsciente. Assim como o carinho e a compreensão, que também é vivido no ambiente familiar, propicia a estrutura que dará a crença empoderadora para uma pessoa, que dará toda a força necessária para que ela supere as dificuldades. O ato de, numa família, se vivenciar a transmissão dos traumas e medos tem o nome de síndrome do amor negativo. Ele é amor, mas ele é negativo, porque ele replica toda uma estrutura que foi vivenciada pelos pais de forma não positiva. E essas vivências amorosas proporcionam a criação dessas crenças empoderadoras. Mas a nossa história, ela é a base do nosso desenvolvimento. E reconhecer a nossa origem, independente de qual seja ela,
é o início, é o princípio para que nós possamos ser felizes. Então, essa afirmação, sou filho, logo existo, é a afirmação base da existência humana. Reconhecer a origem, reconhecer de onde viemos, reconhecer o nosso pai, reconhecer a nossa mãe, reconhecê-los fisicamente, externamente, e reconhecê-los também dentro da nossa psique, dentro da nossa estrutura emocional. Sou filho, logo existo. Conhecer, honrar e respeitar a sua própria história pode lhe dar um poder ainda desconhecido. Porque conhecer a sua própria história é conhecer a si mesmo, é conhecer quem nós somos, porque nós somos a história que nós contamos da nossa própria história. Então, quando uma pessoa conta uma história de uma vítima, ela é aquilo. Assim como quando uma pessoa conta a história de um vencedor, ela é aquilo. Nós somos a história que nós contamos da nossa própria história. E nessa história é que nasceram as nossas crenças, os nossos valores. Essas crenças e esses valores que nós aprendemos desde a mais tenra infância e que nós adquirimos ao longo da vida, elas geram as nossas atitudes.